Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e a gente está aqui para dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 2 do livro, capítulo 2 que tem por título Noções Elementares do Espiritismo, e vamos entrar no assunto charlatanismo. Vemos conversando sobre mediunidade até então, né? A qualidade dos médiums, a mediunidade, os desafios que a mediunidade enfrenta. E agora vamos sair um pouco do médium e vamos para os charlatães, aqueles que simulam fenômenos mediúnicos, fenômenos espirituais, simulam estas questões mediúnicas. A gente vai notar que algumas vezes, no texto, a gente vai lembrar muito de quando nós falamos dos maus médiums, né? Eu mesmo vou ter que me policiar aqui durante a leitura, porque eu lendo, eu falei assim, meu Deus, é igual, é parecido e tal. Então, mas vamos embora. O assunto charlatanismo tem apenas 4 itens. Então, vamos fazê-lo inteiro em um único vídeo e vamos para o texto de Allan Kardec agora. Item 89. Certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Porém, apesar de as terem explorado os prestidigitadores e charlatães, do mesmo modo que o fazem com tantos outros fenômenos, é absurdo crer-se que elas não existam e sejam sempre produto de charlatanismo. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, aquela nunca pode ser completa e só ilude o ignorante, incapaz de distinguir as diferenciações características do fenômeno verdadeiro. Então, a primeira coisa que eu vou comentar aqui é justamente a importância de relatar, de destacar categoricamente que aqui nós estamos falando de charlatães e não de médiums. Tá bom? Charlatão é aquele que vai simular, que vai inventar. Ele usa o termo prestidigitador, que eu já traduzi aqui em outras ocasiões como um ilusionista, como um mágico, como aquelas pessoas que enganam ali as pessoas que estão assistindo com aqueles truquezinhos de manipulação de mão, de objetos, etc. Agora, Kardec fala o seguinte: existem charlatães simulando fenômenos mediúnicos? Sim, existem. Existem charlatães simulando manifestações espirituais? Sim, existem. Mas eles também os fazem em outras tantas áreas. Charlatão, agora eu vou usar um termo que eu gosto muito, picareta tem em todo lugar. Também tem no espiritismo. Tinha lá na época de Kardec? Tinha. Tem ao longo da história? Tem. Tem nos dias de hoje? Também tem. Se vai ter no futuro, eu espero que não. Eu espero que cada vez mais as pessoas se instruam, estudem, conheçam, para que não caiam mais no golpe desse tipo de gente, né? Porque, na verdade, é golpe mesmo. Golpe mesmo. Tá bom? Vou reler aqui o primeiro parágrafo, porque é importante a gente reforçar isso aqui, ó. Certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Porém, apesar desses ilusionistas e charlatães explorarem do mesmo modo que fazem com os outros fenômenos, é absurdo crer que elas não existem e sejam sempre produto de charlatanismo. Aí aqui tem outra coisa importante. Não é porque você, fulano de tal, caiu no golpe de um charlatão que você vai falar assim, não existe mediunidade, não existe fenômeno mediúnico, é tudo charlatão. Não, porque também nas experiências científicas houve e houveram charlatães e isso não desqualifica todos os cientistas de todas as áreas. Você tem que separar o joio do trigo. Quem é charlatão no espiritismo, no protestantismo, no catolicismo, no meio científico, em qualquer área, e quem é um profissional
ou um trabalhador de verdade. Em todas as áreas tem, e não se pode pegar a exceção como se fosse o geral. Essa é uma defesa importantíssima que Kardec faz, principalmente lá naquele ponto, quando o Espiritismo nascia, porque muitas vezes esses maus exemplos foram tomados como justificativa para que se acusasse toda a obra. Tá vendo? Ó? Aquele cara ali enganou um certo número de pessoas, isso aí é tudo enganação, isso aí é tudo charlatanismo. Como eu disse, lá naquela época tinha, infelizmente, hoje ainda tem. E qual é a cura? O segundo parágrafo desse mesmo item fala: quem estuda e conhece as condições normais facilmente separa uma coisa da outra. Estudo e conhecimento. Não tem segredo. Não tem segredo. Quer ir pela facilidade? Né? Quer ser sempre alguém que só assiste e se maravilha com tudo. Tem gente aí que se maravilha quando tem um certo despertar de espiritualidade, um certo despertar de consciência, e passa a acreditar em qualquer coisa. E aí cai na mão de um picareta desse e se dana todo. Se maravilhar é bacana, ter um despertar de espiritualidade é ótimo, ter um abrir da sua consciência melhor ainda, mas vai conhecer, vai estudar, vai ler, vai assistir uma palestra de alguém decente, vai criar, construir conhecimento. Construindo conhecimento, não cai mais nesse tipo de coisa. E aí vou te dizer mais, vai se maravilhar ainda mais. Porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda nesses ensinamentos, ainda mais maravilhado a gente fica. Não é o contrário, não dá. Vou reforçar uma coisa que eu tenho falado ultimamente aqui e fora daqui. Não dá para ser preguiçoso intelectual quando nós conhecemos essa doutrina. A leitura constante, um pouquinho de disciplina nessa área de conhecimento, de estudo, de instrução, é necessária, é fundamental. Tá bom? É a cura. Vamos lá. Item 90, 89 foi o primeiro, 90. As manifestações que se imitam com mais facilidade são as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes vulgares, como movimentos, pancadas, transporte, escrita direta, respostas banais e etc. Não se dá o mesmo, porém, com as comunicações inteligentes de subido alcance. Para imitar aquelas primeiras, aquelas vulgares, bastam destreza e habilidade, ao passo que, para simular as últimas, as de subido alcance, se torna necessário quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectiva excepcional, uma faculdade de improvisação universal, se assim nos permitem classificá-las. Muito bem, Kardec aqui claramente separa, né? Ele até dá um caminho, né? Olha, é mais fácil você cair num golpe desse, de um charlatão, porque para eles é mais fácil manipular essas manifestações mais, vamos dizer assim, primitivas. Eu não sei se é primitiva, eu vou usar o termo que ele usou, para eu não cometer aqui nenhum crime contra a doutrina. As de efeitos físicos e as de efeito inteligente vulgar. Aquelas mais simples, aquelas mais, vamos dizer assim, primitivas no desenvolvimento da doutrina. As primeiras manifestações. Então, tinha os movimentos, as pancadas, transporte, escrita direta, respostas banais. Essas coisinhas eram fáceis de ser manipuladas para enganar alguém. Manipulada por um charlatão, é desses que nós estamos falando hoje. Essas aí são fáceis, basta um pouquinho de destreza, um pouco de habilidade, um truquezinho aqui, um mecanismo escondido ali e passa. Agora, o que não dá para imitar? Não dá para imitar as manifestações onde a mensagem é de outro nível. Né? Vem aquela mensagem com um teor filosófico alto, com um teor espiritual de informação, de conhecimento, de moral elevado.
Isso aí não dá para imitar, porque precisa de bastante conhecimento, precisa de superioridade intelectual, e aí um charlatão não está preocupado com isso. Um charlatão não está preocupado em se debruçar sobre a doutrina só para enganar alguém. Né? Na verdade, se ele se debruçar sobre a doutrina, ele acaba convertido e vai parar de fazer isso. Então, um charlatão não vai alcançar esse nível de sofisticação que exigiria estudo, preparo, etc. e tal. Isso aí é só para quem é original mesmo, porque mensagens dessa natureza, só realmente espíritos, até agora sim, comparando quando a gente falou de médiuns bons, médiuns ruins, nem médium ruim consegue, só médium bom consegue mensagens de um alto grau de elevação moral, que tragam ensinamentos realmente significativos, consolação significativa e por aí vai. Tá bom? Então, separando aqui mais uma dica que Kardec dá, mais fácil cair na mão de um enganador assim, quando você tem coisinhas pequenas, frívolas, manifestações não tão importantes assim, que aos olhos de quem não conhece nada, ainda até maravilha. Né? A pessoa fica espantada, impressionada, mas é só para quem está na base da curiosidade mesmo. Importante frisar aqui, eu vou puxar para os dias de hoje. Eu li há pouco tempo um livro, aliás, me falta dar aí um feedback para o autor, um livro muito bacana, simulando não, contando num romance, numa história fictícia, mas baseado em coisas que acontecem de verdade, que é o seguinte: médiuns que têm psicografado, entre aspas, mensagens de entes queridos, né, para quem procura, para quem está triste, está desiludido, etc. e tal. Mas esses médiuns usam dos instrumentos tecnológicos que a gente tem hoje. Então não deixam e eu vou até apagar a palavra médium aqui, não deixam de ser charlatães. Por quê? Porque ele entra lá nas redes sociais, né? Você preenche uma ficha em algum lugar, se candidatando a receber uma mensagem, ele entra nas redes sociais, faz uma rápida pesquisa e, com base na pesquisa que ele fez, né, pelos nomes das pessoas, do falecido, de quem pediu, aí acaba fazendo conexões importantes na internet, consegue montar uma mensagem assim que parece autêntica. Eu estou falando de um livro que trata de uma história fictícia baseada em fatos que acontecem, e os fatos que acontecem, na verdade, te desafio aí, é bem simples, entra no Google e você vai achar. Teve até reportagens de não muito tempo atrás, feitas no Fantástico, por exemplo, mostrando casos como esse, tá? De gente picareta, sem vergonha, se fazendo passar por médium e, na verdade, pesquisava na internet e ludibriava essas pessoas. É um típico caso que estamos tratando aqui agora nesse capítulo, falando de um livro escrito mais de 160 anos atrás e que, infelizmente, ainda encontra espaço no nosso meio atual para que se identifique esse tipo de pessoa. Infelizmente, porque, né, eu imaginei, acho que Kardec naquele tempo imaginava que a nossa geração já não enfrentaria mais problemas assim. E alguns textos até indicam isso, sabe? Lá na Revista Espírita, Kardec apostava que em 2, 3 gerações as coisas estariam muito melhores do que estão hoje. Falhou por culpa não dele, mas por culpa nossa. Instrumento para sermos melhores nós tínhamos, mas infelizmente o homem é o homem, né? No mundo que a gente vive, ainda tem muito disso. Seguindo com o texto, item 91, os que não conhecem o Espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e na probidade do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Se a tentação do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar. Fim do parágrafo e fim do item, né?
Gente, o charlatão vai atuar onde ele vai ganhar alguma coisa. Precisa ser materialmente? O charlatão vai ganhar um dinheiro. Então ele dá um golpe porque alguém vai pagar por um fenômeno mediúnico, vai pagar por uma carta consoladora, vai pagar por alguma informação privilegiada que o espírito lhe poderia trazer, né, com a qual ele angariasse algum tipo de vantagem. Ou digo, o consulente também, aquele que está perguntando para o médium. E pode ser também, mera vaidade. E aí é um risco. Porque Kardec fala que, se o cara não tem nenhuma chance de ter algum ganho, dificilmente ele vai fazer um golpe ali. Mas o ganho pode não ser material. E aí é uma armadilha que nós temos hoje em dia, né? Olha, o golpe, ele não pediu dinheiro nenhum para me dar uma carta. Vamos ao exemplo do médium picareta, que eu falei agora há pouco, que pesquisa na internet para passar uma mensagem. O interesse pode não ser econômico ali primordial ou primariamente. Então ele vai lá, ele faz uma reunião e ele publica, entre aspas, ele psicografa essas cartas falsas, né? Mas de repente ele ganhava destaque, de repente ele ganha projeção, dali a pouco ele está publicando um livro, dali a pouco ele está fazendo aparições ou recolhendo donativos para uma obra assistencial que a gente até acredita que existe, ou talvez até exista, mas não tem as contas tão claras assim. Então, outra forma de um charlatão se destacar nos dias de hoje, ou ter uma motivação que de cara ou primariamente não é financeira, é o respaldo. Ele ganha projeção, vaidade, abre um canal no YouTube, consegue 1 milhão de seguidores, um monte de like, monetiza o canal e por aí vai. Então sempre tem uma forma dele levar vantagem. É bom deixar isso claro, porque às vezes fala assim, não, mas ele não pediu nenhum centavo e me deu a carta. Mas alguma vantagem ele está levando. Nem que seja ali dos caravaneiros que pagam, de quem está em volta, que contribui, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Por isso que nós sempre temos que estar alertas. O caso muito famoso, que virou um escândalo nacional e internacional, do médium lá de Abadiânia, nós vimos que ele ganhava muito dinheiro no entorno. Né? Tem um documentário que mostra de caravaneiros, de hospedarias e comércios da cidade, todos eles contribuíam ali para a obra dele. Então, você fala, eu fui lá, eu fui beneficiado e nunca me pediram nenhum centavo, etc e tal, mas tinha todo o entorno lhe dando muito poderio financeiro, mas muito mesmo. Vamos seguir? Último item já, hein? Porque hoje o negócio é curtinho. 92. Entre os adeptos do espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados. Como em todas as coisas, são em geral... Agora é muito legal, gente. Vou começar de novo o parágrafo. Entre os adeptos do espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados. Como em todas as coisas, são em geral os piores propagadores. Por quê? A facilidade com que, sem exame, aceitam tudo desperta desconfiança. O espírita esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma, e assim evita ser vítima de ilusões e mistificações. A parte toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, atender à gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. E fim de texto, e fim desse tema também. Os entusiastas, as pessoas empolgadas, que se maravilham, como eu disse lá no começo, às vezes tem aquele despertar de espiritualidade, e aí começa a tirar para tudo quanto é lado, né? Mistura espiritismo com outras doutrinas esotéricas, pula de casinha em casinha ali, porque tudo começa a lhe atrair, a lhe fascinar profundamente. Cai nesse tipo de golpe, cai. Eu particularmente até conheço gente assim, e eu entendo que essa pessoa já caiu em alguns golpes. Tenho a delicadeza de não falar isso claro e abertamente para ela, porque respeito o momento dela. Eu acho que com o tempo, com o amadurecimento dessa espiritualidade desperta,
que ainda é infantil, vamos dizer assim, ela vai começar a separar as coisas, né? Mas no começo agora está muito maravilhada com um monte de coisa, e aí acaba mesmo caindo em algumas armadilhas, né? Olha, eu vou dar uma dica clara, simples, muito simples. Qualquer encontro espiritualista que lhe cobrem algum dinheiro para participar, mas é só pelo transporte, é só pela comida, é só pela hospedaria, é só pra... Olha, eu não sei não. Eu não sei não. Eu prefiro ficar com a frase de Jesus: vocês recebem de graça, vocês dão de graça. Acho que esse é o segredo. Primeiro, porque como disse Kardec aqui no item anterior, se a pessoa não tiver nenhum tipo de estímulo financeiro, dificilmente ela vai aplicar um golpe ali, né? Ela quer algum tipo de recompensa. Quem faz tudo de graça para valer, de cabo a rabo, você olha e não enxerga nada, que ela possa ter de remuneração ou projeção, esse provavelmente é o médium bom e autêntico. Tá bom? Encerramos o assunto de charlatanismo num vídeo curto, o texto era curto, apesar de importantíssimo, repito, e eu tenho certeza que quem assiste aqui acaba se identificando com uma, duas, três histórias que vê recentemente, seja por alguém que conhece, seja pelo noticiário. Importantíssimo, então, como nos alertou o nosso amigo Herculano Pires na apresentação desse projeto lá no primeiro vídeo, importante a gente sempre voltar e reler esses conceitos. Sempre. Não importa quanto tempo de doutrina nós tenhamos. Tá legal? Para mim, enorme prazer e alegria de novo. Fico muito contente mesmo com a repercussão que às vezes esse trabalho apresenta nos comentários de vocês, tá bom? Eu fico muito feliz com isso. Se gostar, avisa alguém, avisa algum amigo, compartilha. Eu nunca peço, né, para se inscrever no canal, nada disso, porque eu sou péssimo para essas coisas. A minha alegria está em compartilhar o conhecimento. Esse canal não é monetizado, não é para ser, não tem a menor intenção de reverter isso em nenhum centavo para nada. É apenas a alegria de compartilhar esse conhecimento que eu estou desenvolvendo, construindo junto com você que está aí assistindo agora. Tá legal? Beijo no coração e até o próximo domingo.